It's getting late to give you love. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Till I can't come down. It's in the air and it's all around. Look, I taste of your lips, I'm on a ride. Your toxic, I'm slipping away. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you, to know that you're toxic. And I love what you do, but you know that you're toxic. You know that you're toxic. Taste of your lips, I'm everywhere. You're toxic, I'm slipping away. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you, to know that you're toxic. Taste of your lips, I'm all around. You're toxic, I'm slipping toxic. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you, to know that you're toxic. Get me now, put your loving now. I'm ready now, I'm ready. Get me now, put your loving now. I'm ready now. Hoje é um dia especial, eu te dou um presente. Yes, girl! Come on, get with me. You know, I had an outfit like that in high school. Flash, 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 clothes. 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 We can try this out, but you gotta know what I'm about. And if we can work it out, you know my body, you know my body. We can try this out, but you gotta know what I'm about. And if we can work it out, you know my body, you know my body. Yeah, come over, baby. Come in my picture, that's right. Cause I wasn't trying to get a nice picture by myself. Get in my picture, Pose, get in my frame. close, You're so cool. pose, Yeah, pose, yeah. close, Get in my picture, pose, get in my frame. close, Look all sexy. pose, Yeah, pose, yeah. close. I look good when I walk in the party. Ride pink cars like Malibu Barbie. Dressed up 99 on Versace. I love Pablo, Pablo loves Charlie. Comes up like we own it, yeah. Roll right like it's golden, yeah. Look good, I'm so look good, we know it, yeah. We can try this out, but you gotta know what I'm about. Oh, yeah. If we can work it out, you know my body, you know my body. We can try this out, but you gotta know what I'm about. Oh, yeah. If we can
picture, that's right. Cause I wasn't trying to get a nice picture by myself. Get in my picture, get in my frame. You're so cool. Yeah, get in my picture, get in my frame. So sexy. Yeah, Close. Sagacidade pra viver, lutar, cair, crescer. Sem arriar ou se render, tem que defender. Observar e absorver. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Com essa playlist maravilhosa do Gabriel, vamos dando início a mais uma tarde de muito conhecimento. Sejam muito bem-vindos ao último minicurso da nossa jornada, cujo tema será a vigência da norma, a produção da homofobia a partir da cis-heteronormatividade. Meu nome é Jéssica Pomaroli, sou acadêmica do 8º período de Psicologia da FACIMED e serei a monitora do minicurso de hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de passar algumas informações sobre a plataforma que nós estamos utilizando. Para melhor andamento do minicurso, pedimos que todos mantenham seus microfones mutados, a fim de evitar a interrupção da fala dos nossos ministrantes. E pedimos ainda que não acionem a opção apresentar agora, pois essa estará sendo utilizada pelo ministrante para apresentar seus slides. Todas as perguntas podem ser direcionadas pelo nosso chat, onde estaremos anotando para o final. Lembramos que uma lista de presença será disponibilizada no chat ao final do minicurso para os fins de certificação. Portanto, não saia antes de preencher esse formulário. E não esqueçam de tirar fotos e marcar a hashtag EuNaJornaPsi. E marcar o Instagram do curso de Psicologia, o @psicologiafacmed. Tudo junto. Sem mais delongas, eu convido agora os nossos ministrantes. O professor mestre Leandro Fonseca. Ele que possui mestrado em Psicologia na Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, na linha de pesquisa em Saúde e Processos Psicossociais, graduação em Psicologia pela FACIMED. Ele é vice-líder do LARES, que é o Laboratório de Relações Interpessoais e Saúde do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. Atualmente, é analista processual na especialidade de Psicologia, no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, docente do curso de Psicologia da FACIMED e doutorando em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem pela Universidade de Fernando Pessoa, em Porto, Portugal. E o nosso amigo, Gabriel Barbosa Bússolo, ele é do 5º período de Psicologia da FACIMED, ligante da LATEP e membro da comunidade LGBTQIA+. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade e tenham um bom minicurso a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Jéssica, por essa acolhida. Você que está blogueirinha demais. Foi fantástico, adorei. Muito obrigado. E, gente, olha, é um prazer estar aqui com todos, né? Todas e todos, compartilhando desse momento, dessa celebração que tem sido nossa jornada em psicologia. E hoje também temos uma pessoa muito querida, muito especial para mim, professora Sabrina, do curso de fisioterapia. Olha, paixão imensa, admiração eterna por ti, sabe? Uma pessoa muito grande, uma alma muito iluminada, né? E que está aqui para nos iluminar. Gente, eu deixo aberto, né? Nós vamos fazer a apresentação, mas sintam-se à vontade, querer
nos interromper, nunca será uma intromissão, será sempre uma grande colaboração, contribuição, é assim que nós entendemos, né? Então, pensamos esse mini curso, né, Gabriel e eu, é uma honra estar aqui com o Gabriel. Esse mini curso faz, na verdade, parte das nossas vidas, né? Quero deixar aqui bem claro nossos lugares de fala, o meu lugar de fala. Eu sou um homem cis, homoafetivo, negro, né? E dessas minhas experiências, dessas vicissitudes, dessas histórias, dessas epistemologias nas quais eu fiz percurso e faço ainda, esse mini curso foi produzido. Ele tem uma dose de conhecimento, mas, sobretudo, ele jorra afetividade, né? Então, eu espero que vocês sintam isso com nossa fala, com nossa atenção, como nós escolhemos os conteúdos. A área da sexualidade, ela é imensa, ela é muito mais superior do que a nossa capacidade intelectual de abordar ela, né? Então, nós não vamos aqui exaurir os conteúdos. Podemos gerar até, talvez, alguma frustração por não alcançarmos as expectativas, mas nos colocamos à disposição para contribuir como nós podemos, dar o que nós temos para oferecer, ok? Gabriel também quer fazer suas palavras iniciais? Primeiramente, eu queria dizer que eu estou com muita saudade das aulas de neuroanatomia com a professora Sabrina. Eu ainda lembro dela falando das bainhas de mielina. Cara, é incrível estar aqui discutindo sobre gênero e sexualidade com vocês. É um assunto maravilhoso, de estrondoso, de fodástico, assim. Caguei por palavra. Quero, então, agradecer a todo mundo por estar aqui, tipo, essas 50 pessoas. Tipo, essas 50 pessoas já vão fazer muita diferença na hora de militar por causas como LGBTfobia, por causas como racismo. Então, a gente vai conseguir acabar com esse mal. Aos poucos, a gente vai conseguir acabar. Então, tipo, é uma honra estar aqui com o Leandro, tipo, um professor que eu admiro pra caramba. Amo as aulas dele. Estou com saudade, porque esse semestre não tem aula com ele. Então, sim, sintam-se bem acolhidos, abraçados virtualmente. E bom curso pra gente. Bom curso pra gente. Bora começar. Vamos lá. Carol, pode avançar os slides, por favor? Bom, primeiramente, do que se trata esse mini curso, né? Vamos aqui deixar as nossas diretrizes para saber qual é o caminho que iremos percorrer, ou ao menos nós pretendemos, de algum modo, alcançar, né? Fazer esse percurso até o final. Quando nós pensamos esse mini curso, queremos deixar bem claro que não se trata de uma crítica contra a heterossexualidade. Nosso objetivo nenhum aqui é colocar a heterossexualidade na berlinda, não é questionar o sistema de afetos da heterossexualidade, que é tão justo quanto os nossos homoafetivos, né? Então, e que precisam ser protegidos, afirmados e garantidos. Mas o que nós entendemos que precisa ser questionado são os privilégios advindos a partir de posições hierarquicamente distintas que atribuem à heterossexualidade, que garantem à heterossexualidade um tipo de poder e disposição de gerenciamento de tecnologias de poder contra a diversidade, né? Então, a heterossexualidade e a cisgeneridade, elas possuem, em razão de todo um percurso histórico, político e social, a garantias de privilégios e de poder que lhes permite, né, lhes configura lançar ao outro um olhar de desigualdade, um olhar de adversariedade e assim por diante, né? Então, nosso intuito aqui é garantir, né, justamente as prerrogativas dos afetos de todos os gêneros, de todas as identidades sexuais, mas justamente questionar as normas que sustentam a homofobia, a transfobia e assim por diante, né? Bom, pode
Dá mais um toquezinho. Beleza. Bom, algum tempo atrás eu cheguei já, né, já cheguei até publicar artigos sobre homofobia, sobre a percepção da homofobia na comunidade LGBT de Cacoal, né, foi um estudo já de uns 3 anos atrás, ou até mais, que buscávamos averiguar qual era a percepção sobre a violência homofóbica que a comunidade LGBT percebia, né, dentro do município. E fiz outros tantos estudos, né, então, na minha história, eu contribuí bastante nessa perspectiva de entender a homofobia. Mas de um tempo para cá, eu me dei conta e venho me dando conta cada vez mais de que estudar a homofobia é, na verdade, enxugar gelo, chover no molhado, ou seja, é tratar sintomatologia. Porque a homofobia, mesmo, ela surge como um produto, como um reflexo, né, de um sistema que a produz. Então, o mais importante é entender o sistema normativo que classifica e distingue em hierarquias os gêneros. Né? Então, hoje em dia, meu interesse, minha preocupação não é necessariamente a homofobia em si. Né? A homofobia precisa ser enfrentada, precisamos de dispositivos para enfrentá-la, precisamos entender a sua heterogeneidade, né? Porque o nosso país é imenso, então é sempre muito diferente. Uma jovem homoafetiva aqui no estado de Rondônia, ela experimenta a homofobia de um jeito bem diferente do que lá no estado de Alagoas ou no Espírito Santo, né? Do mesmo modo são com as mulheres, né, que experimentam a violência por gênero de um jeito muito diferente. É como que se houvesse em nosso país grandes outras unidades, grandes outros países, tal a distinção que se faz entre o nosso povo. Então, nosso objetivo é estudar esse sistema, né? Esse sistema que produz as desigualdades, esse sistema que produz e que legitima, enquanto ideologia e prática e tecnologia, saberes, dispositivos e dispositivos políticos, a homofobia, né? Então, entendemos que se trata de um sistema de gênero, um sistema normativo de gênero, e ele também é estratificado, ele possui vários vasos capilares, porque ele necessita ser assim, ele necessita de muitas particularidades para garantir que ele tenha penetrância em tudo que ele puder, né? Então, assim, não somente nas instituições religiosas, nos partidos políticos ou na escola, mas, sobretudo, na vida das pessoas, né? Na cabeça de sua mãe, do seu filho e em você mesmo. Nós vamos perceber aqui o quanto nós somos normativos quando o assunto é sexualidade e é gênero, e, principalmente, nossa discussão aqui, então, vai tender a um ramo dessas normativas de gênero, que é a cis-heteronormatividade. Né? Então, nós temos o machismo como uma normativa de gênero, são como compartilhamentos, né, unidades dentro dessa casa que é a normativa de gênero. E aí nós temos especificações. Aqui nós vamos objetivamente tratar da cis-heteronormatividade. Gabriel, eu acho que vale a pena aqui a gente talvez destacar referências, né? Porque eu estou falando muito disso, cisgeneridade, heterossexualidade, depois vamos falar de transexualidade. Você poderia contribuir nesse sentido de ajudar a gente a entender, talvez, o que é a cisgeneridade, transexualidade? Bom, de acordo com os estudos e tal, o cisgênero, né, as pessoas cis, elas são aquelas pessoas que nascem com sexo biológico e se identificam com ele. Por exemplo, a mulher que nasceu com órgão genital feminino, a vagina, ela vai adotar padrões sociais femininos, então ela vai ser uma mulher cis. Né? Pode ser mulher hétero, mulher
lésbica, cis. Já o transgênero, né, ele vai ser uma pessoa que nasce com sexo, mas se identifica com o sexo oposto. E quando a gente chega no transgênero, a gente vai ter duas subdivisões, que é os transexuais e os travestis. Os transexuais, eles podem ser homens ou mulheres e se identificam com o sexo oposto, né? Muitos desses transexuais, eles se sentem como se tivessem nascido no corpo errado, sabe? Tipo, eles olham no espelho e não se identificam com um reflexo que está ali. E para se adequar, para se sentir realizado, eles muitos fazem tratamentos hormonais, fazem cirurgias, tanto até no universo LGBT tem uma piadinha, né? Tipo, você vai para a Tailândia fazer cirurgia, porque lá é o único país, tipo, é um dos países onde mais a medicina é totalmente atualizada, onde você consegue fazer uma cirurgia de readequação sexual, consegue fazer cirurgias para colocar silicone, prótese, essas coisas, e realmente eles se sentem mais realizados. De ver tem nas redes sociais, no Instagram, algumas trans que vão para a Tailândia e voltam realmente falando, se sentindo mais realizadas com a cirurgia de lá. Já os travestis, né, as travestis, no caso, nascem no corpo masculino e se identificam como feminino. Muitos travestis, só que essas travestis, elas geralmente não vão passar por uma cirurgia de redesignação sexual. Claro. Mas alguns colocam implantes de seios, adaptam o visual feminino, né, mas mantém o órgão sexual do nascimento. Eles não fazem alteração como as transexuais. Perfeito. É muito importante falar sobre isso, porque para entendermos que quando nós estamos, nesse instante, falando da normativa cis e heterossexual, nós estamos dizendo de coisas que se combinam entre si para produzir desigualdades, né? E também produzir privilégios. Porque se de um lado ela segrega, de outro ela uniformiza, ela produz privilégios, né? Então, quando nós falamos da cisgeneridade, nós estamos falando dessa dinâmica da identidade, da percepção, da visualização de si, né? Dessa dinâmica subjetiva, né? Absurdamente subjetiva, mas que se materializa por meio de nossos corpos, né? Então, é essa ressonância toda. E quando nós falamos da heterossexualidade, nós estamos falando já da orientação, né, digamos assim, dos desígnios do desejo, né, dos sistemas de afetos, de todas essas coisas que nos move intensamente para com o outro. Então, pensem que necessariamente a cisgeneridade é um olhar seu sobre si mesmo, né? Então, eu quando digo, né, eu sou um homem cis, eu estou dizendo que eu me vejo como homem, porque eu tenho genitália de homem, estrutura de homem, e me entendo como homem, né? E não quero mudar isso. Mas o meu desejo, os desígnios, a minha relação já para com o outro, com o universo, com o exterior, ele já não dos ditames da heterossexualidade, ele é da homoafetividade. Porque os meus desejos se encaminham para o semelhante, né, a pessoa do mesmo gênero. Oi, uma curiosidade caso alguém se interesse, ou até tenha visto, a série Orange is the New Black, ela fala um pouco sobre transexualidade, porque tem uma atriz que é transexual, negra, que faz papel também de uma penitenciária, uma mulher presa trans negra, que tem toda a dificuldade de conseguir as medicações hormonais dentro do sistema penitenciário. Então você consegue ver como é a realidade de uma mulher trans negra no mundo. Mesmo estando nos Estados Unidos, ela tem uma realidade totalmente diferente de uma mulher hétero cis, né? Existe essa diferença, então a gente tem que analisar isso. E essa série mostra muito bem isso. E a atriz, Laverne Cox,
ela é brilhante, ela é incrível. Eu conheci ela a partir de um musical, de um filme musical que ela fez, qual ela apresenta, o personagem dela é um cientista transexual. Então ela fez até o nome do musical é The Rock Horror Picture Shows. É incrível, caso alguém queira assistir, quem se interessa por musical. Ele traz essa pegada também do universo LGBT, mostra um pouco da dificuldade. Legal, Gabriel, ótima dica. E assim, a gente está estamos todos aqui nesse trabalho, mas o que nós sugerimos para vocês é realmente, principalmente para a heterossexualidade. Porque, assim, eu gosto muito de destacar... Gente, tá muito escuro para vocês? Que deu uma escurecida, tá ventando como se fosse chover, tá bom? Tô iluminado? Tô de boa? Então tá bom. Eu gosto muito de dizer o seguinte, nós homoafetivos passamos por inúmeras tragédias e violências em que a heterossexualidade destinou para os nossos corpos, nossas mentes e os nossos espíritos. Um conjunto de tensionamentos e de determinações que provocaram, de certo modo, uma vasta quantidade de fracassos nos quais nós nos vimos ao longo do tempo. Só que também nós contamos, né, para pessoas que conseguem, de certo modo, sobreviver e chegar até onde chegou em sua vida, com a empatia, a compaixão e a solidariedade de inúmeras pessoas heterossexuais, né? Então, e nós estamos aqui cercados por pessoas heterossexuais. E uma das coisas, né, para aquelas pessoas heterossexuais que se interessam, que se irmanam, que querem conosco defender a equidade dos gêneros, e que fiquem claro, nós não estamos buscando igualdade, porque eu não quero ser igual a um heterossexual, eu quero ser diferente. E eu quero o direito de viver minha diferença, mas eu quero ser tratada com os mesmos direitos. Então, eu estou buscando equidade e não igualdade. Né? Então, evitar esse termo, pela igualdade do gênero. Não, a gente está procurando por equidade. E o trabalho nosso, né, quem estuda a heterossexualidade é a homoafetividade. Quem estuda as masculinidades, a feminilidade. Quem estuda o racismo, os negros. Nós estamos cansados e cansadas de termos que educar um sistema dominador, um sistema que implanta as violências. Se você quer colaborar, comece questionando os seus privilégios, pensando as razões pelas quais você não sabe. Se você não sabe o que é transexualidade, o que é viver a transexualidade, o que é a homoafetividade de uma pessoa negra, você tem que estudar. Porque eu estou estudando a minha vida inteira o que é a heterossexualidade, o que é a masculinidade, o que é a branquitude. Mas se você quer juntar-se conosco, precisa, a partir daí, começar a questionar por que é que eu não sei. Por que é que eu desconheço? Por que é que eu não li? Por que é que eu não sei? E aí, fazer esse trabalho para que nós não tenhamos que ficar pedagogicamente todas as vezes ensinando, né? Mas alguma coisa que eu acho importante aqui, né, já nesse momento de avanço do nosso conteúdo, é de que a cisgeneridade e a heterossexualidade, ela é complexa por demais. Eu aqui me aproprio de Silvio de Almeida, naquela live da semana passada, em que ele disse assim, a branquitude é terrivelmente complexa. Ele disse isso, não foi? E aí a gente pode dizer, a heterossexualidade também. Como é que se faz um hétero? Vocês vão ver que é absurdamente difícil. Mais à frente, eu e o Gabriel vamos mostrar um vídeo para vocês. Se preparem, é um vídeo chocante. Que quando eu vi, assim, para maiores mesmo, né? Um vídeo terrivelmente assustador. Então, assim, a heterossexualidade, ela faz parte de um conjunto de saberes políticos, sociais, religiosos, dispositivos das mais diversificadas formas possíveis, institucionais. Por quê? Porque para se fazer um heterossexual, você precisa de muita coisa. Muita coisa.
Só que o heterossexual, ele nunca se dedica a saber quem ele mesmo é. Ele vai, ao longo da sua história, se definindo, construindo os nuances de seus limites a partir da identificação das diferenças. Eu vou aqui fazer uma outra apropriação. Essa já é de Bell Hooks, né, no livro dela de Olhares Negros. Ela diz assim: a branquitude está muito interessada em se aproximar afetivamente da negritude, relacionamentos interraciais e assim por diante. E ela diz que é preciso cuidar, que há muitas formas de construir esse imaginário de desejoso, essa afetividade sexual, mas é, sobretudo, um intento de apaziguar de modo hipócrita, né, os privilégios, a loucura, as patologias da branquitude. Porque eu amo minha esposa, meu esposo negro, mas eu não sou antirracista, por exemplo. Eu não sou antirracista, que é aquela live que a gente estava vendo agora, né, que passaram lá no grupo. Interessante, né? É aquilo dali. Então, a heterossexualidade, muitas das vezes, ela cria um corpus desejoso com a homoafetividade, justamente para impor, garantir a si experiências que garantam a ela a ruptura de sua decadente experiência sexual. Ok? Porque eu inúmeras vezes já ouvi dizer: ai, amiguinho, eu tenho muito medo de fazer sexo anal. Isso minhas amigas mulheres dizendo, né? Ela tem medo de um lugar em que ela pode sentir prazer, né? Então, quando associa-se, né, quando alguns corpos se experimentam no universo da homoafetividade, estão justamente querendo transgredir, né, esse certo espaço enfadonho em que suas vivências foram se dando. Mas isso não significa inclusão, né? Pelo contrário. Então, a heterossexualidade é complexa, né, mas ela é formada por esse ideário como universal e singular, mas ela não é, né? Basta você que tenha em sua casa 2 machos heterossexuais, tipo seu pai e seu irmão, você verão que eles podem ser totalmente diferentes. No sistema de afetos, no sistema de diálogos, de comunicação, de interação, podem ser muito diferentes. Vocês, mulheres que estão aqui heterossexuais, vocês não são iguais. De modo nenhum são iguais. Então, a heterossexualidade, ela nunca pode ser vista de modo homogêneo. Então, eu não posso fazer discursos contra a heterossexualidade de um modo homogêneo. Então, o que você vai fazer aqui, Leandro e Gabriel? Nós vamos falar daquilo que nós chamamos de heterossexualidade ou masculinidades hegemônicas, com base nos estudos de Connell, né, da Escola de Sexualidade australiana, que distingue aquilo em masculinidades hegemônicas e subordinadas. Nós vamos fazer também um pouco sobre isso. Aquela heterossexualidade hegemônica é essa que nós vamos nos referir, ok? Alguma contribuição, Gabriel? A gente pode seguir o baile. Seguir o baile. Ok. Então, vamos lá. Não segui tanto não, volta um pouquinho. Perfeito, Carol. Bom, uma coisa importante que a gente quer trazer... Não, que isso, nem precisa se desculpar quando não há erro. No Brasil, né, a construção da nossa normativa de gênero, ela está intimamente intricado com o sistema de colonização. Eu vejo inúmeros estudos sobre sexualidade e gênero no Brasil, mas totalmente
produzidos por uma ruptura com o nosso passado colonialista e com nossa colonialidade presente, né? Vocês vão ler quinjano, né? Então já vamos nos acostumando com o termo. Por que isso? Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos inúmeras, né? Então, a Torre do Tombo, em Portugal, que ela contém os registros históricos da colonização, não só do Brasil, mas também de outros países na África e na Ásia. Ela tem várias sentenças em que pessoas eram condenadas por sodomia. O que é a sodomia? O ato sexual por via anal. Então, seja entre homens ou entre homens com mulheres, ok? Então, não é necessariamente a homossexualidade, né? Você pode fazer sexo anal com a sua esposa e tal. Então, nesse caso, todos incorriam nesse crime. E você percebe que tudo que vai se associando à sexualidade, aos prazeres homoafetivos, vão sendo criminalizados, né? Então, desde o período de colonização, com todo esse suporte que nós já temos da antiguidade, a Bíblia traz menções a isso, são tão fortes essas menções que muitas denominações religiosas, para patologizar a homoafetividade, ainda usam de modo descontextualizado, né, historicamente descontextualizado, esses textos ancestrais para justificar, né, de modo pecaminoso o ato homoafetivo. Então, você tem uma criminalização durante todo o tempo. Só que nenhum dessas sentenças define o que é a heterossexualidade. Você nunca vai encontrar um documento, um registro, que define o que é ser heterossexual. Você só encontra direitos da heterossexualidade, mas nunca definição do que ela é. Vou dar um exemplo para vocês. Na Bíblia, vocês encontrarão textos em que um personagem importante da Bíblia, ele tem várias mulheres. Um relacionamento poligâmico. Beleza. Isso é um direito da cis-heterossexualidade masculina. Um direito. Mas não define nada sobre isso. Não define nada sobre isso, né? Só que toda a representação dos símbolos e dos afetos no horizonte da homoafetividade já vai sendo associado ao pecado, como, por exemplo, aos sujeitos lascivos. E, historicamente, nós estamos sempre realocando os corpos e as identidades homoafetivas no campo da lascividade, né? São promíscuos. Por isso que somente agora, nesse semestre passado, que foi autorizado por decisão da Suprema Corte a doação de sangue por homossexuais, né? Porque nós, por causa de nosso comportamento promíscuo, não podemos doar sangue porque ameaçamos a segurança e a saúde de quem? Da heterossexualidade, que vai lá precisar tomar um sanguinho. Então, vejam que isso está intimamente associado a essas políticas da inimizade. Nossa existência ameaça a saúde da heterossexualidade, ameaça a educação da heterossexualidade, a espiritualidade e também a família da heterossexualidade. Nós estamos sempre sendo realocados no espaço da inimizade, e esses espaços da inimizade são produtos de um sistema colonialista, né? Então, essa história precisa ser considerada, né? Ok? Só comentando, até completando a fala do professor Leandro, quando a gente pega no Brasil atual, a gente vai ver a questão de homicídios, questão de tentativas de homicídio de pessoas trans por pessoas cis, aumentou. Tipo, a gente tem os dados de 2018 até então, estão crescendo. Eles estão crescendo por causa de um discurso de um governador de um
de uma nação, no qual ele dá uma certa liberdade para essas pessoas para praticarem discursos de ódio, para praticarem crimes de atos violentos, como no caso da transexual Cibele, acho que esse é o nome dela, que ela foi agredida dentro da própria casa. Ela foi trans, foi agredida por um homem cis, hétero, dentro da própria casa. Então, tipo, a gente lança até a pergunta: onde a gente vai estar seguro? Tipo, se na nossa própria casa, o lugar onde a gente se sente mais à vontade, é o que a gente é realmente, a gente é violentado, violentado de uma forma cruel, cara. Se vocês virem os stories dela dentro da casa, indo para o hospital, indo para a delegacia prestar a ocorrência, ela ficou desfigurada. E você pergunta: o que está acontecendo? Não adianta a gente apenas falar assim, mas tem pessoas que têm um comportamento mais violento. Eles têm um comportamento violento, sim, mas o que está motivando eles a terem esse comportamento violento agora? Sendo que o cisgênero, tanto e o transgênero, existem há muito tempo. Se vocês olharem até os vídeos da Rita, em Hut, TV Drag, o episódio que ela fala sobre o cisgênero, ela fala de culturas hindus há 1.500 anos, mais de 1.500 anos atrás, que já tinham a definição do cisgênero e do transgênero. A gente pode pegar, a gente pegou na Ásia, a gente pode trazer para o continente americano e ver que os indígenas na América do Norte já tinham a definição de homens cis, de homens das pessoas cis, das pessoas trans, das pessoas que às vezes até tinham meio termo, tinham tribos indígenas que tinham 5 sexos. A gente atualmente fala tem 2, né? Vários dois, você consegue encontrar vários outros gêneros. Então a gente tem que analisar muito isso. Não só analisar, a pessoa tem um discurso de ódio. A gente sabe que tem um discurso de ódio, mas o porquê? E como a gente consegue fazer para acabar com esse discurso de ódio aos poucos, né? Porque instantaneamente a gente sabe que a única coisa instantânea que existe no Brasil é o macarrão. O resto, tudo vai demorar um pouco. Perfeito, é isso daí. E, assim, isso deixa evidente, né? Obrigado, Carol. De que no nosso país, a população hoje mais vulnerável é a homoafetiva negra. Ela está no fundo do poço. Ontem eu mostrei para vocês o Atlas, né, Nacional da Violência dos últimos anos, e você não vê registros, por exemplo, o homem negro ele tem 74% de chances a mais de morrer de homicídio em nosso país do que o homem branco. Mas e o homem negro homoafetivo? Você não sabe. Esses dados nem constam porque nós estamos tão invisibilizados que nós não chegamos aos registros. Nós estamos tão à margem, que nós não constituímos nem sequer a linha do horizonte. Nós fomos totalmente pulverizados dentro dessas epistemes, né? Que são epistemes, como diz, né, o Mignolo, que são epistemes de invisibilização, ou seja, tráfegos, né, instâncias, aquedutos de produção e de tráfego de saberes que simplesmente nos põem à deriva, né? Quando você discute a homoafetividade, está sempre no espaço de uma homoafetividade homogênea e universalizada. E não é assim. É tão pluralista que precisa ser considerado. E a ponto de essa normatividade de gênero também se manifestar em nós, né? Há inúmeras pessoas homoafetivas bastante homofóbicas, né? E uma das coisas que a gente dá para discutir depois. Eu trouxe esse texto, né, que eu citei até no primeiro dia, de que essa política colonialista ela consiste justamente
em nos deflagrar como um inimigo do Estado, né, da sociedade. E isso se torna tão real que você não viu a sociedade tão ouriçada quanto em 2018 com aquela proposta fictícia, mentirosa de uma cartilha gay. Né? Então, você viu todo mundo ensandecido, as religiões, as redes sociais, totalmente ensandecido. Por quê? A proposta de uma pedagogia da homoafetividade simplesmente pôs em polvorosa a sociedade normativa, né? O sujeito normativo, o sujeito dos privilégios, né? Dizendo assim, eu sou totalmente contra ideologia de gênero. Amado, existe ideologia de gênero. A ideologia da heterossexualidade, essa história da heterossexualidade como uma sujeitos de privilégios, de poder, essas são narrativas ideológicas. Existe ideologia de gênero. Quando você fala que é contra ideologia de gênero, você faz parte da ideologia da heterossexualidade. Perfeito. Então, assim, quando você diz eu sou contra ideologia de gênero na escola, você está dizendo eu sou contra a discussão da diversidade afetivo-sexual dentro da escola. Porque eu quero que seja ensinado apenas a cartilha da heterossexualidade. O que foi que o prefeito de Ariquemes fez recentemente? Ninguém pode esquecer do que aconteceu em 2015. Ele rasgou das páginas dos livros didáticos, né, uma ação que depois até o Ministério Público Federal entrou com ação contra ele, porque tinha uma representação de um casal homoafetivo. Então, nós somos alocados nessa visualização, e isso já ocorre de modo consensual, né? É absorvido como natural, né, pela sociedade essa ideia do sujeito como um sujeito inimigo. Carol, você pode avançar, por favor? Puxa, perfeito. Eu trago aqui, nós trazemos aqui um trecho do livro Inflexões Éticas, do Tiago Teixeira. Em breve, duas pessoas que eu quero trazer muito aqui, né, para falar conosco, o Tiago Teixeira, e também o Lucas Amaral. Ele é um estudante, né, ele, na verdade, é professor em Brasília, ele é doutor em antropologia e sociologia, e agora ele faz um pós-doutorado dele em masculinidades. Ele é um estudioso sobre as masculinidades, né, no plural mesmo, para nos ajudar a discutir muito sobre isso, né? Nós precisamos discutir dentro dessas dualidades e em todas essas pluralidades, né? E esse sistema normativo, né, eu acho que vale a pena destacar, ele funciona nessa perspectiva marxista mesmo, né? O Marx, ele dá aquele exemplo que depois todo mundo usa, né? Do edifício social, né? O edifício social tem a infraestrutura, que somos nós, né, as classes, e tem a supraestrutura, né? Que são, vamos dizer assim, eu esqueci o nome que chama, a cobertura do edifício, em que moram as ideologias, a política, a religião, né? Então tem uma ideologia política, uma supra-ideologia religiosa, e elas estão lá gerenciando a nossa vida. Só que quem administra essas ideologias são sujeitos normativos, ou seja, o sujeito norma. Aquela pessoa que se enquadra dentro daquele crivo produzido pelas distinções, né, de gênero, e que lhes garante ali poder, gerência de poder, né? E olha o que ele diz. As pessoas normativas são aquelas que flutuam na dimensão autocentrada dessas existências que orquestram
de modo reiterado, a exceção e a morte do outro, concreta ou simbólica, como uma manutenção das suas tecnologias de poder, dado que elas se sustentam, sobretudo, na manutenção do outro como um inimigo inegociável. Estas existências, de modo reiterado, difundem e repetem as insígnias da exclusão das identidades que vivem fora dessas jaulas de ferro. Ou seja, o simples fato de nossa existência, né, ela estar aqui no mundo, ela produz o que dá para se entender uma dor na heterossexualidade. Nós somos como uma adaga. Nós machucamos, de certo modo, a heterossexualidade. Nós perturbamos a heterossexualidade. O nosso incômodo não é somente ideológico. Nós acessamos os espaços dos valores, das essências, dos símbolos, das imagens da heterossexualidade e nós machucamos isso. Porque, assim, um sujeito gay que tenha um homem cis gay, que tenha a expressão de gênero, ou seja, o seu comportamento, né, são dito daqueles comuns da masculinidade, ou seja, ele tem a voz grossa, ele tem o quadril duro, né, não consegue nem dar uma rebolada. Então, esse sujeito tem mais passabilidade para o campo dos privilégios. Então, ele sofre menos preconceito. Se o sujeito cis, homoafetivo, tem a voz fina, ele requebra demais, é extravagante demais, esse sujeito terá menos passabilidade para o campo dos privilégios e estará mais sujeito a violências, né? Então, esses marcadores, né, que não é apenas uma aproximação do sujeito à feminilidade, mas também é um distanciamento, é o abismo que se instaura distante da heterossexualidade masculina. Ou seja, o fato de nós rejeitarmos o privilégio que a masculinidade hegemônica produz e ela tem, causa uma paranoia na heterossexualidade masculina. Porque é inadmissível que um sujeito que nasça para ser poderoso recuse isso, se distancie disso para um rebaixamento. Então, nós não só nos aproximamos do feminino, mas nós machucamos os símbolos da heterossexualidade masculina. O que vocês acham disso? Só complementando até um pouco a fala do Leandro, quando a gente pega todo o processo de criação de um homem aqui no Brasil, a gente vê que é todo, seguindo um padrão extremamente rígido, até com questões de sentimento, questões de demonstração de afeto. Homem não pode chorar, homem não pode fazer isso, tal. Você fica, cara, o homem, então, se ele assistir qualquer filme, eu lembro uma vez que eu passei em frente ao cinema na época do Velozes e Furiosos 7 ou 8, tinha homem chorando, saindo no final do Paul Walker lá. Falei, cara, então, homens não podem chorar, tem homem chorando aqui. Isso é normal, eu já chorei em vários filmes, já chorei até situações da minha vida. Então, é normal chorar. A gente tem que aceitar isso e a sociedade tem que entender que isso não é uma característica feminina. É algo humano. Demonstração de afeto é algo humano. Então, a gente tem que entender isso. E para um homem, aqui no Brasil, é complicado isso, porque a gente tem toda uma ideia, uma ideologia de que o homem ele tem que seguir a forma do homem bruto. A gente vê isso tanto no mundo heterossexual quanto no mundo homossexual.
Se você pegar até com o aplicativo Grindr, cara, você vai ver que tem homens que colocam lá o símbolo do bloqueio, que fala, que significa fora, afeminados. Eles não querem, eles querem um homem com características de homem, características sociais de homem. Eles não querem. Tipo, cara, às vezes é óbvio. Você tipo, pega, mano, qual é a lógica desse cara? Mas existem aqui em Cacoal. Se alguém tiver interesse, querer ver como às vezes é até engraçado de como essa masculinidade tóxica atinge todos os grupos sociais. Então, tipo, quem quiser, tipo, instala só para vocês verem a descrição dos perfis dos homens do Grindr. Eles colocam lá, colocam todo um perfil de que não querem isso, não querem aquilo. Mas, mano, por quê? E você pode perguntar o motivo daquilo, eles falam, tipo, é gosto. Não é. É uma questão de preconceito. Eles falam, tipo, eles mascaram, colocam quilos e quilos de Mary Kay na cara do preconceito para falarem, tipo, é gosto. Não é gosto, é preconceito. Porque qualquer coisinha que fala, eles discriminam. Uma coisa que eu achei, assim, até bizarra quando eu fui ver, pessoas que têm esses trejeitos afeminados falarem que não gostam de conversar, não gostam de ser amigos de pessoas afeminadas. Preferem andar com os héteros, o que na comunidade LGBT é chamada de chaveirinho de hétero. Que não vai em balada gay, não vai em festa gay, não ouve diva pop e ouve tudo hétero. Então, são chaveirinhos de hétero. E, às vezes, eu me questiono, o que leva uma pessoa a esconder sua sexualidade para agradar pessoas cis héteros sexuais? Tipo, que não vão... Tipo, a possibilidade dessas pessoas ficarem com eles são nulas, até. A não ser que sejam bêbados, porque hétero, né? Mas existem isso. E a gente tem que entender e a gente tem que partir da ideia de que, cara, é uma construção que foi totalmente a nível grotesco social e a gente tem que começar a acabar com isso. A gente tem que entender que isso foi, tipo, se isso foi construído por homens, então isso pode ser destruído. Então a gente tem que começar a destruir isso. E começa com os amigos que fazem alguma piadinha de cunho homossexual, fala, ele tipo, chama no feminino querendo ofender. Me chamar no feminino não me ofende. Esses dias eu estava conversando com a Mariane, eu acho que o corretor do celular dela alterou uma palavra para o feminino. Ela pediu desculpa, eu falei, Mariane, não precisa desculpar. Eu não vou me sentir ofendido por você me chamar no feminino. Tipo, tranquilo, eu vou ouvir você, eu vou falar. Pode me chamar no feminino, pode me chamar no masculino. Se eu sei que sou eu vou entender. Tipo, essa ideia de gênero existe na língua portuguesa. E a língua portuguesa ela é machista, porque o gênero neutro dela é o masculino. Então a gente tem que começar a adaptar com isso. E entender que a homossexualidade, ela existe e ela vai continuar existindo porque a gente resiste. A gente, como diz Julie Butler, a gente está em aparecer. A gente está mostrando que a gente está ali, a gente merece respeito, a gente merece um lugar na sociedade. Então, se a gente está ali, então, para vocês respeitarem, a gente vai respeitar vocês. Respeito é uma via de mão dupla. Não adianta você chegar e impor o respeito para mim, sendo que você nunca me deu respeito. Então, tanto na homossexualidade, isso existe. Tipo, a gente tem que acabar. A gente tem que acabar com a homofobia, com o machismo, com a masculinidade tóxica. Tá? E puxando para o que a gente vai falar mais para frente, a gente tem que acabar tanto com a homofobia, o machismo e a masculinidade tóxica dentro da comunidade LGBT. Porque a gente vê muito membros da comunidade LGBT cometendo homofobia. Isso é grave. Porque se a gente levanta uma bandeira de ninguém solta a mão de ninguém, aí, tipo, conversando em aplicativos de Tinder, Grindr, a gente ignora,
pessoas que têm trejeitos afeminados, qualquer outro tipo de coisa, a gente ignora isso, a gente está usando da homofobia. Então, a gente tem que analisar muito bem isso, a gente tem que analisar muito o discurso nosso para ver que se isso está ofendendo outra pessoa, é porque é algo sério. E, tipo, usar a palavra eu não gosto de afeminado para questões de afinidade ou sexual é preconceito. Você está sendo preconceito, porque, tipo, o que eu tenho contra essa pessoa? Eu nunca conversei com ela, nunca tive nenhum contato com ela, e eu ignoro ela. Por quê? Porque tem isso, porque tem aquilo. Mas tem isso porque você tem uma construção, você foi totalmente moldado socialmente para odiar aquela pessoa. Então, você tem fatores, tipo, tem família, tem fator social, e tem seu ciclo de amigos. Esses 3 fatores te ensinam a odiar qualquer tipo de pessoa sem nenhum motivo, você tem que se afastar dessa pessoa. Mas antes disso, você tem que tentar, pelo menos, mudar o pensamento dessa pessoa que odeia o homossexual, que odeia o negro, que odeia a mulher. Mudar o posicionamento dele é algo muito interessante e é algo difícil, mas vale muito a pena, porque você vai começar a mudar o pensamento de uma pessoa que tem uma mentalidade totalmente errada sobre o que está acontecendo socialmente. O que o Gabriel fala me faz lembrar também de alguns assuntos seguintes, né? Então, não é o sujeito, existe uma norma que produz esse sujeito, né? Que desde criança e nos antecede, porque essa história da produção da norma é a história que construiu o gênero de nossos pais, dos pais de nossos pais, e que vem ao longo do período lançando sobre nós essa sombra das desigualdades, das violências e assim por diante, né? Dentro da comunidade, eu vou falar aqui dos meus locais, eu não posso dizer, por exemplo, das mulheres lésbicas, eu não posso dizer sobre isso, né? Mas do universo homoafetivo, né? Masculino, o ativo, né? São termos, assim, muito ruins, né? Então, assim, é muito difícil. Nós estamos tentando encontrar uma linguagem que consiga produzir uma subjetividade mais digna, porque a que nós temos é uma ainda resquício, ela totalmente é produto da heterossexualidade. Até pouco tempo atrás, nós pensávamos que a homoafetividade era, assim, libertária, inclusiva, sonho das divas. Não é. Né? Então, assim, é tão cruel quanto a heterossexualidade. Porque o que acontece? O termo, por exemplo, ativo e passivo, né, que já coloca um ativo e o passivo na posição de inferioridade, de submissão. O ativo, nas relações, ele tem mais poder mesmo, de fato. Ele tem mais poder. Nesses aplicativos, nesse universo gay, ele se mostra como se ele realmente detesse mais poder sobre os outros, como se os seus corpos fossem mais valiosos, como se ele fosse o ser mais desejoso, fazendo com que muitos passivos, digamos assim, né, eu estou usando a linguagem mais recorrente, eles acabam se submetendo a certas condutas, né, para poder ser desejado, para poder manter relacionamentos, para poder se vincular. Outro exemplo claro disso, né, é de que entre os profissionais do sexo homoafetivos, os ativos, eles cobram, por exemplo, R$200. Exemplo, né? Os passivos cobram R$80. Então, essa nomenclatura, ela realmente distingue posições de poder e privilégios. Ela segrega de tal forma, né? Produz muitas distinções, né? Então, no espaço desses fetichismos e dessas heranças heterossexuais que vem se produzindo essa heterogeneidade também marcada por muitas condutas
normativas dentro do universo LGBT, né? Então, todas essas coisas precisam ser consideradas. Gente, professor tentando Leandro, passar o slide aqui, mas... Carol, pode o passar. Leandro falou sobre os ativos e os passivos. Existe, tipo, meio que uma tabela, uma pirâmide de privilégios, a gente pode colocar assim. No topo tem um ativo. Embaixo vem o ativo liberal. É o cara que ele faz o ativo, mas tipo, às vezes ou não ele faz um passivo. E tem o versátil que faz os dois. Embaixo vem o passivo liberal. Ele faz mais passivo, mas quando quer ou quando o parceiro pede, ele faz o ativo. E embaixo, na base da sociedade, vem o passivo 100%. E esse passivo 100%, ele sofre todos os tipos de preconceitos possíveis por ser passivo. Tanto que eles puxam até questões do universo feminino. Eles colocam o passivo no mesmo nível que as mulheres. A gente fala, você é submisso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tipo, e colocam um ativo, nossa, lá, bambambam do Caralho 4. E isso existe. Tipo, eu tô falando isso, tipo, isso não é algo longe daqui. Isso existe aqui em Cacoal, existe aqui em Rondônia, aqui na região norte. Aqui na região norte e nordeste, é o que mais tem, por ser mais afastado dos grandes centros urbanos e por ter um pensamento até mais arcaico, a gente pode dizer assim, porque, tipo, para cometer tanto tipo de preconceito, o cara tem que ser arcaico, porque homofobia não começou quando a Lady Gaga lançou o Monster, quando lançou o clipe de Poker Face. A homossexualidade existe há muito tempo. Então a gente tem que entender isso. E tem que acabar com isso. Cara, a gente tem que acabar com muita coisa, né? Se for acabar com tudo isso, acabar com a homofobia. Mas, Gabriel, é como o Tiago Ávila falou ontem, que não tem como coexistir uma sociedade mais equânime com esses padrões antigos. Nós precisamos reestruturar o novo, né? Precisamos produzir uma nova concepção. Eu vou dizer coisas claras, né? Para vocês verem como, gente, nós estamos num campo do margeamento imenso. Proctologista e urologista, que tratam constantemente homens. Mas vamos tratar aqui, por exemplo, o sujeito faz sexo anal. Ele vai na pergunta, ele não faz nenhum tipo de pergunta sobre isso. Ele não toca nesse universo. Nós estamos invisibilizados, nossa saúde está invisibilizada. De nenhum jeito, de nenhum modo tem acesso, né? Mulheres transexuais. E aí, a professora Sabrina ali está vibrando, né? Eu sei que ela gosta muito. Mulheres transexuais na faculdade sem nenhum tipo de conhecimento, de acesso, né? Então, por exemplo, ela é mulher. E ela vai aonde? Ela vai ao proctologista, ao urologista? Ela pode até ir, mas ela, como mulher, quer ir na ginecologista. Mas ela pode ser uma travesti. E pode não ter um aparelho reprodutor e uma vagina ali, porque isso não a define como mulher. E o que essa ginecologista vai oferecer para essa travesti? Que atendimento ela vai oferecer? Se sua noção de mulheridade, de feminilidade, diz apenas respeito a esse universo genitálico do aparelho reprodutor, então impede, nos inibe o acesso. Agora você pensa o quanto pode ser extremamente constrangedor uma mulher, né, uma mulher transexual, travesti, estar sentada numa clínica cheio de homens para passarem para o esqueci o nome, vocês já sabem. Urologista, proctologista, sei lá, e somente ela lá, assustada, espantada. Ela não vai procurar ajuda médica. Ela vai morrer. Ela vai adoecer.
Então, assim, esses percursos, né, que é justo que eu volto de novo nos estudos decoloniais, né, do Mignolo, que a gente vai estudar, se Deus quiser, de que realmente produzem esses saberes da invisibilização. Quando eu digo que eu só estudo em ginecologia esse tipo de mulher, eu estou determinando o invisibilizamento de um contingente de seres humanos que existem, que é aquilo que nós falamos, que tensionam para o margeamento, que levam essas vidas para o fracasso, né? Porque elas não estarão, elas não poderão, elas não serão. O existir delas se dá no âmbito da marginalização, da criminalização, da inferiorização, da vergonha, do aniquilamento. Nossas vidas são matadas simbolicamente inúmeras vezes, dia após dia. É muito comum no meu trabalho, quando as pessoas querem ter um assunto feminino, até falam comigo, né? Como se às vezes eu soubesse. Gente, eu sou gay, mas eu não sou mulher. Eu sou homem. Só que não se discute a masculinidade com homoafetivos. Porque é como se nós não fôssemos. O nosso crime, eu quero deixar claro, né? Porque nós temos muitos estudos dizendo isso. Nós nos aproximamos da feminilidade, então nós sofremos preconceito. Não é somente por isso. Nós sofremos também porque nós agredimos o sistema normativo de privilégios da masculinidade hegemônica. Nós contradizemos, né? Nós rompemos com esses padrões de construção do sujeito norma, ok? Então vamos para frente, porque senão não dá tempo. Bom, então a norma de gênero, né, coloca como centro não apenas o homem, mas também sua orientação sexual, sua identidade, sua expressão, enfim, toda a sua performance, né? Esse termo do feminismo, dos estudos de gênero pós-estruturalistas, né? Basicamente quem muito usa é a Judith Butler. É nesse locus de apropriação de um determinado perfil masculino que são soldados os elementos acessórios que servem para determinar os domínios de ação da norma de gênero, né? Produzido por consequência não apenas a norma machista, mas a cis heterossexual. Ou seja, como o Gabriel disse, no topo nós temos o macho. E uma das coisas interessantes, né, por isso que eu quero muito trazer, quando eu trazer, vou avisar o curso de fisioterapia, minha amiga Sabrina, o Lucas Amaral, discutindo masculinidades, ele tem muita propriedade, que ele fala assim, existe uma utopia de que o homem, por exemplo, negro, ele possui poder. Ele possui poder contra os inferiores. Mesmo assim, a produção desse poder, ela é autorizada pela branquitude que está sempre no ápice dessa escala, né? A branquitude cis heterossexual e masculina, né? Então, ela vai autorizando algum tipo ali de poder, de infrapoder, mas não é poder, né? Na verdade, são tecnologias que por exemplo, aquele trabalho sujo, bem sujo, eu não faço, mas eu mando o heterossexual preto fazer. Né? Então, alguma coisa mais ou menos assim. Né? Então, são desígnios. Eu, gente, vou passar um vídeo, agora é a hora do vídeo chocante. Prepare-se. Talvez vocês já tenham visto, mas eu tenho, assim, uma dificuldade de ver esse vídeo, porque ele é muito chocante para mim. Estou fazendo toda uma 9 horas, estou parecendo Cidade Alerta. Eu adoro esses momentos, né? Então, assim, não é um vídeo que possa ser mostrado para criança, mas envolve criança. Eu vou mostrar para vocês, o Pablo, meu amigo, me ensinou e eu espero conseguir fazer os Paranauê para transmitir aqui, tá bom? Vou ficar mudo esse instante, mas já eu volto.
Professor Leandro, você precisa deixar o microfone aberto. O Pablo tá falando aqui. Professor, a gente não te ouve agora. Caso. Segura o frango. Vai! Não adianta passar mal, não. Ei, segura o frango e pronto. Segura o frango, rapaz. Mão de homem, segura o frango. Vai, comer. Vai, segura o frango. Peraí, pai, eu já vou colocar, peraí. Segura o frango. Vai, segura o frango. Ele não vai me beliscar, vai, não. Comer. Vai. Peraí, pai, fala sério. Vai, segura o frango. Vai, segura. Peraí, eu vou... Vai ter que levar a rambada? Não. Então, Tá assim, põe dentro da blusa dele. Segura o frango, para com essa frescura, tá sendo neto. Segura. Eu vou... Segura agora. Eu vou pegar. Ai. Segura o frango aí. Vai se machucar. Segura esse frango. Segura esse frango. Segura esse frango. Para disso, frescura. Segura esse frango. Segura esse frango. Vai deixar lá no galinheiro o frango. Bora. Bora. Vira homem, rapaz. Que arrumação é essa? Se soltar o frango, vai apanhar, hein? É o meu. Creio que pode sim, Carol. Oi, estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Tá tudo no estado de choque, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Esse é um vídeo que representa claramente a construção da cis-heteronormatividade. Quando vocês veem aquele pai implicando aquele grave sofrimento àquele filho, né, e assim nós, né, eu me recordo de inúmeras coisas, porque o sujeito homoafetivo, ele não consegue se enquadrar dentro desses conjuntos. E não é porque ele não deseja, porque no fundo ele vai se empenhar muito para alcançar, mas ele não vai conseguir produzir isso. E quanto mais ele falha, quanto mais ele frustra, quanto mais ele decepciona, ele vai vivendo com essa dualidade, porque ele vai provocando um certo sofrimento nas pessoas que amam ele, que ele ama. Vocês não podem perder de vista o seguinte: aquele pai ama o filho que tem. Ele ama o filho dele. Se vocês fossem, como psicólogos, profissionais da saúde, conversar com aquele pai, provavelmente ele traria para vocês uma clara noção de proteção. Ele está pedagogicamente ensinando o filho a ser homem. Ele está garantindo ao filho dele algum nível de proteção e de privilégios também. Vejam que a mãe que grava, que ri, né, ela apoia isso. Ela está coadunando com aquelas práticas, ela está incentivando. Quem dá a ideia de pôr debaixo da blusa dele é a mãe. Veja que no desenvolvimento, no exercício, no aprendizado dessa masculinidade, aquela criança está desamparada. Não tem por si nem seu pai, nem sua mãe. E depois ela ficou ridicularizada. Esse é um vídeo que eu só utilizo para fins pedagógicos.
que não pode ser distribuído, encaminhado, viralizado, né? Porque essa criança passa a ser objeto de uma pedagogia disforme de produção dessa cis-heteronormatividade, né? No final, a criança pega o frango. No final, ele incorpora o saber do pai. Isso é triste demais. É vil demais, é aviltante o quanto sua humanidade, né? Ela chora, ela esperneia, mas no final ela silenciosa pega o frango e ela leva. Ela vai ser recompensada depois. E o pai no final usa aquela frase brutal, né, que todo homem já ouviu: vira homem, rapaz, né? Vê se vira homem. E nisso, o pai alcança seus objetivos, o que reforça sua pedagogia, sua didática. Quem estudou gênero lá, né, no artigo do Rogério Junqueira, né, da pedagogia do armário, é toda essa infraestrutura parental, familiar, institucional, escolar, que nos leva a esses recônditos, né? A esses espaços de aviltamento, de degradação das identidades, das subjetividades. É assim que esse sujeito se constitui. É assim que, no futuro, esse rapaz vai educar seus filhos, né? Se não houver um processo de transformação. É ele que vai agredir uma travesti, um transexual. É ele que vai cometer o bullying, né, sobre gênero com o coleguinha que não tem como, ele não vai conseguir como ele conseguiu, né? O coleguinha homoafetivo que vai sofrer de bullying é por essas práticas. Então, veja que existe toda uma transgeracionalidade, né? Uma pedagogia instituída, normativizada, e o mais interessante, quais são os instrumentos e os aparatos iniciais, os iniciais, dessa pedagogia cis-heteronormativa? A força e a violência. E aí você pensa, a violência doméstica no Brasil é gritante. Como é que esses homens são construídos? Como é que essas histórias são formadas? No grupo de gênero que nós temos no judiciário, quando eu mostro esse vídeo para os homens que cometem violência doméstica, os homens que cometem violência doméstica, já teve homem que disse assim, para de passar isso. Quando a criança já está no chão e fala, para de passar isso. Provavelmente ele recupera memórias, narrativas, histórias, experiências. Gente, parece que quando eu falo assim, um mini curso, uma conversa sobre cis-heteronormatividade, nós estamos citando Judith Butler, citando Connell, citando Bell Hooks, as teorias feministas, Angela Davis, que produz todo o espaço para a produção dessas masculinidades hegemônicas, né, as discussões. Parece que nós estamos falando de um campo acadêmico. Nós estamos falando de processos vivenciais. Que essa cis-heteronormatividade produz essa homofobia. E o que é mais interessante, a homofobia, ela é uma ferramenta dessa tecnologia a serviço da cis-heteronormatividade. Mas, pasme, não é só para homossexuais e transexuais. Ela tem um caráter pedagógico para todos, para homoafetivos e para cis-heterossexuais, né? É para esses também, porque qual é o medo de um cis-heterossexual na escola? Ser chamado de viado. O homem heterossexual tem medo da homofobia. O homem heterossexual, ele policia o seu corpo, o seu jeito e os seus afetos, mesmo querendo demonstrá-los, porque ele tem medo da homofobia. A homofobia não é para... Por isso que nós temos que ficar parando de estudar a homofobia só contra homossexuais.
homofobia como produto da cis-heteronormatividade, porque ela recai sobre todos, né, todos nós, como projeto, né, educativo para manter lá no topo, para sustentar no topo essa cis-heteronormatividade. E aí ela tem que ser pensada, Amado, como causa todas essas epistêmias das educações em saúde, das formações em saberes religiosos, pedagógicos, escolares, organizacionais, enfim, em tudo, né? Mais quer comentar algo? Gabriel? Esse vídeo, eu até lembro de umas coisas que eu já ouvi, tem uns programas que diziam que antigamente até as pessoas, os pais, né, mandavam seus filhos que tinham 18 anos para um prostíbulo para eles perderem a virgindade com uma garota de programa, com uma prostituta. E você mostra, tipo, cara, eles forçavam. Tipo, chegavam lá, pagavam, só sai daí depois que terminar. Sim. E você... teve uma coisa que aconteceu comigo, que quando eu tinha, acho que uns 10 anos, 11 anos, eu não lembro da minha idade, era antigo, que meu pai me levou para um sítio e foi eu ajudar a matar um carneiro. E lá, assim que depois que terminaram de matar o carneiro, ele até pediu para que eu ajudasse a tirar a pele, ele falou assim, agora você é homem. Eu falei, tipo, aí depois de muito tempo eu fiquei, só por matar um carneiro eu virei homem? Então, se eu não tivesse matado o carneiro, eu não teria virado homem. O que teria acontecido? O carneiro era a sua galinha, Gabriel. Pois é. E tem isso, cara. A gente tem que começar a enxergar todas as coisas de gênero como algo, uma construção social. Não algo como o perfil, algo já estipulado para você. Não. Você pode ser o que você quiser. Propaganda da Barbie. Você é o que você quiser. Então, a gente tem que enxergar muito bem isso. E começar a olhar o que a gente fala, o que a gente faz. E depois disso, olhar o que o outro faz, o que o outro fala. Para começar a se policiar e policiar o outro. Para que esses discursos, essas falas de pega a galinha e para de ser fresco, acabe de acontecer. Pare totalmente. Sim, perfeito. E veja como essa lógica, né? Eu vou segurar o carneiro, tirar o couro, né? Como está associado ao dominar e ao matar, né? Então, é pela práticas das violências que vão se constituindo justamente, né? Vão se traduzindo essas masculinidades. Uma das coisas que eu também me reporto, já que o Gabriel traz uma experiência de vida, é de que quando adolescente eu não recebi nenhuma instrução sexual de meus pais. Né? Minha mãe falava muito com meu irmão sobre o uso de preservativo, sobre responsabilidades sexuais e algumas coisas assim, mas comigo não. Obviamente ela percebia a minha homoafetividade, mas ela não tinha recursos, ela não tinha repertório. Né? Ela não tinha assim, meu Deus, o que eu vou falar com esse menino? Né? Então, imagina o dilema dessa heterossexualidade que não sabe que, tipo, meu filho, olha, se você vai fazer sexo anal, gente, isso aqui não é lubrificante, é álcool em gel. Mas, um exemplo, usa a base de água para que a camisinha não tenha problema de estourar. Então, assim, a heterossexualidade, ela não pensa a homoafetividade. Por isso que eu digo, começa o nosso questionamento dos nossos privilégios, eu digo de vocês, justamente por isso. Eu tenho que saber desse universo. Eu tenho que saber. Por exemplo, todas as mulheres falam que da primeira relação sexual pode ter dor, pode ter sangramento, de que os cuidados que precisam ter, hoje em dia, é muito falado, né? Mais do que no passado. Mas e para a pessoa, né, também perder sua virgindade anal? Vocês sabem de alguma história de alguma mãe, de algum pai que falou sobre isso com seu filho gay? Alguém fica, o quanto deve-se investir nas preliminares. Como que é com um casal que vai fazer um sexo anal?
Então, assim, por mais que você não seja gay, você pode ter um filho, uma filha homoafetiva. E como garantir a positividade dessa autoestima, dessa subjetividade, sem matar, sem envenenar, sem sangrar aquele sujeito com as suas experiências heterossexuais? Pensa sobre isso, né? Vamos, Carol, à frente. Bom, ficou. Não foi, acho que. Ai, foi erro meu. Ai, meu Deus. Puxa vida. Era essa uma hierarquia, uma pirâmide, que assim, né? Que lá no topo tem o que o Gabriel já falou, né? O Gabriel já explicou para a gente, né? A branquitude masculina é heterossexual. Mas no meio você tem, né, os intermediários e os afeminados, como ele disse, lá embaixo. E é claro que isso garante privilégios diferentes, né? Então, por exemplo, as empresas, quando elas querem incorporar em seu discurso inclusão, elas procuram um certo tipo de pessoa que não representa verdadeiramente a diversidade, né, no nosso país. Elas vão procurar, por exemplo, um homem cis, gay, ou uma mulher cis, né, lésbica, branco, moreno, ou aí eles fazem aquelas coisas de construir aquilo que a Bell Hooks chama, né, desse fetiche pelos corpos negros, daqueles casais intersexuais, para justamente gerar ao limite, né, da inclusão, né? Então, na verdade, fazem tudo isso como forma de incorporação. E eu quero deixar claro o seguinte para vocês, que toda essa postura do mercado, ela ela atua na perspectiva de mercantilizar a homoafetividade. Ela descobriu em nossos corpos uma forma de o capital extrair de nós os últimos recursos. É uma espécie de homoafetividade cool que gerou no mercado. Um jeito que os gays precisam se vestir, as travestis precisam se vestir, que gera consumo no mercado. Você tem hotéis, hotelaria, sistemas de hotelaria no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema, que é onde tem, né, lá se concentram mais os homossexuais. Você tem hotelarias inteiras específicas para a homoafetividade. Esse é o discurso capitalista, né, que só agrava as desigualdades. Porque aquela travesti preta, de periferia, de favela, continuará marginalizada, distante da educação, distante do mercado de trabalho, totalmente perifizada, né? Totalmente marginalizada. Essa não vai ter chaves de consumo, essa não vai ter poderes de consumo. Você vai comercializar para extrair disso e dizer que tem um discurso inclusivo, que é mentira, é um discurso ideológico, capitalista apenas, de apropriação e de dominação. Porque quem vai ter direito a esses espaços, a essas viagens, a esses corpos, né? Os corpos homoafetivos são fetichizados por imagens, e nós veremos um pouco aqui. Você pode passar, Carol, por favor? Trouxe para você uma busca, isso não é mentira. Não façam buscas agora, porque eu quero todos vocês, essas 70 lindas pessoas conectadas aqui comigo agora. Preste atenção nisso. Eu só coloquei assim, olha os meus descritores, estão lá, ó, no Google, homens gays. Homens gays. O que aparece para vocês? Quantos negros vocês veem? Um.
Somente um. Quantos gordos vocês veem? Gente, eu me senti totalmente excluído. Preto, e agora eu tô barrigudo por causa da pandemia. Confesso. Não se vê. Nós não temos representatividade, ou seja, a sociedade, né, nós não estamos ali no campo Nós vamos voltar depois, o Gabriel vai contribuir também. Agora, passa mais um, Carol, por favor. Agora, mudo o descritor. Bichas e viados. Busca por bichas e viados. Quantos vocês veem que são pretos? As flechinhas ali, tem até o Bambi. O Bambi também é preto, tá? Ele é pardo, é preto. Tá? Quantos brancos vocês veem, gente? Estão percebendo que não é lorota minha? Que não é mentira o que eu estou dizendo? Que isso é real. Nós somos simbolizados dessa forma. Ou seja, agora volta no anterior, Carol. O trabalho vai ser difícil seu. Quando eu usar a palavra honrosa, homens gays, no universo, né, daquele adolescente, na formação sua, a decência, a saúde, a nobreza vai ser representada por um símbolo de um homem sarado, branco, e qual desses tem cara de pobre? Nem o preto tem cara de pobre. Está muito luminoso. Agora, avança de novo, Carol, por favor. Só que quando eu quiser ofender, quando eu for passar um gay na rua, e ele for branco e malhado, nossa, um homem gay. Quando passa uma travesti, ou quando passa um gay negro, olha lá a bicha, olha o viado. Percebam que a linguagem zoológica animalizante é destinada aos parâmetros da classe e da raça. Não temos como fugir disso. Isso é uma realidade. Essa interseccionalidade que nos afeta. Né? Tem mais uma aí, por favor, Carol? Por favor. Agora, quando eu falo de heterossexuais, eu fiquei chocado com essa. Gente, olha para isso. Eu só coloquei assim, heterossexuais. E apareceu um monte de quê? Casais gays e brancos. Gente, isso precisa ser estudado, porque eu fiquei sem muitas respostas nesse instante. O que está acontecendo? A heterossexualidade lembra o que eu disse? Ela não se define. O Pierre Bourdieu diz que o poder do macho está em ele não necessitar se definir. A heterossexualidade não se esclarece, não se explica. Ela define o outro. Heterossexualidade. Heterossexualidade é não ser viado, é não ser bicha, é não sei o quê. Ela não fala sobre si, gente. Ela não se discute. Gente, olha só, que coisa estranha, né? E aí até aparece um casal lésbico. Contribuições? Acho que vendo todas essas pesquisas, a gente colocar todas, não vai ter como, mas colocar todas, uma embaixo da outra, a gente vê como as coisas estão, andando, até no mundo, por exemplo. Quando colocam homossexuais, a gente vê um homem negro. Quando colocam bichos e viados, aparecem vários. E heterossexuais voltam para o homem branco. E no próprio universo homossexual, a gente vê muito a hipersexualização do homem negro. A gente não vê o homem negro como uma pessoa para parceiro de vida. A gente vê uma pessoa para parceiro sexual. Só isso. É o que muitos caras em aplicativos, em qualquer tipo de pesquisa, eles vão colocar isso. Eles querem uma pessoa negra para satisfazer sexualmente. Isso vem muito da mídia pornográfica,
é que o conteúdo dela é maçante em cima disso, para satisfação sexual, tipo, a função do homem negro. Quando a gente coloca, se você vai colocar o slide, a foto do Bichos e Viados, a gente vê que o homem negro, ele é tido como a bicha. Só que é por pessoas assim, por homossexuais assim, que a gente teve um boom de direitos sociais agora. Se não fosse com eles, a gente estaria totalmente agredido, a gente não conseguiria nem doar sangue, a gente não teria ter direito à adoção, direito a nenhum estado de pessoas do mesmo sexo, a gente não teria. Foi por pessoas, a bicha negra travesti de favela, a gente conseguiu estar aqui. E se você não agradece a pessoas assim, tipo, você, homem padrãozinho, não entende isso, você tem que começar a entender como é o universo sexual, o universo homossexual. Não é só isso. Não é só o que você vê, não é só as piadinhas que você faz. É muito mais. Tá? Sim. O universo sexual, ele é... O que a gente vê muitas vezes é a ponta do iceberg. Tem muita coisa envolvida. Tipo, tem tantas ramificações que até é impossível a gente explicar isso em 2 horas de minicurso. Perfeito. A Júlia está aqui, né? Júlia é lá do estado de São Paulo, ela é estudante de psicologia, tem muito interesse em estudar as masculinidades, né? As questões de raça e masculinidade. E quando a gente pensa em masculinidades, parece que só nos vem à cabeça a masculinidade heterossexual, né? E aí nós estamos trabalhando pela LATEP, nossa proposta de pesquisa é ver como isso funciona, né? O nosso objetivo é justamente desvendar um pouco sobre isso daqui, sobre o adensamento, né, dessas camadas e camadas de violações, né? E essas experiências como experiências de violação do sujeito, né? E coisa e tal. E uma das coisas que eu não fiz aqui, mas até sugiro depois que vocês façam, é com as mulheres, né? Então, mulheres lésbicas, depois, assim, sapata, né? E aí a gente vai ver se tem também correlações dessa dimensão de classe, de raça e de tudo mais. Júlia, um beijo para você e obrigado por estar aqui com a gente, viu? Vamos avançar. Professor? Oi. O nosso tempo já está chegando ao fim e tem 2 perguntas para fazer. Assim que o senhor Ótimo. quiser, pode sinalizar. Pode falar. Uma é do André. Ele perguntou se podemos emprestar o termo do Silvio Almeida e dizer que temos uma homofobia estrutural. Sim, né? Então, quando nós falamos de um sistema normativo de gênero, nós estamos falando que esse sistema é estruturado. O que significa dizer que ele é estruturado? Que ele se sustenta nesses padrões, né, que vão se instituindo historicamente, politicamente, religiosamente, ao longo dos anos na história das sociedades, né? Então, por exemplo, como que é essa estrutura? Você pega o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele tem uma bancada totalmente cis-heterossexual, né? Então, ela é contra os direitos da homoafetividade. Por isso que nós não conseguimos emplacar nenhum direito da comunidade LGBT no âmbito do Congresso Nacional. Simplesmente não conseguimos. A gente faz, mas só consegue por meio de ADI no Supremo Tribunal Federal, porque está lá no topo essa estrutura, daí depois vem nos ditames dos ministérios, depois vem nas políticas de saúde, depois e aí chega em nós, né? Então, é sempre uma estrutura assim. A economia, como eu estou dizendo, que precisa ser discutida, porque a mídia fala, né, que praias, resorts para a população gay, que isso é inclusão, isso é mentira, isso é o nuance da classe, cortando, mais uma vez, de forma dilaceradora, colocando justamente aqueles que menos podem, que são os pretos, gays e periféricos, né? Sem acesso,
né? Então, existe sim, podemos dizer que não uma homoafetividade é uma homofobia, né? Mas o sistema cis normativo, né? Cis heteronormativo, ele é uma estrutura, assim, né? Ele é estrutural. E mais uma pergunta da Mariane. Qual o papel da escola como formador e perpetuador da cis-heteronormatividade? Ela começa já não discutindo os privilégios, né, e os poderes da heterossexualidade. Quando ela simplesmente não discute quem ela é e os espaços que ela ocupa, né, ela já começa perpetuando isso daí. Então, eu vejo que o poder dela já consiste nisso, já vem disso daí. Outro papel dela, a importância dela nesse espaço, é que quando ela discute gênero, ela discute pela perspectiva do dominador, né? Então, o que é que o colonizador e o dominador faz com a alteridade? Mata ela. Mata. Menospreza, coisifica, desqualifica, subjuga. É isso. É uma linguagem que nos apequena. Todos vocês tiveram orientação sexual na escola, de um jeito porco, mas tiveram. Quem de vocês ouviram alguma educação específica naquelas aulas para a população LGBT? Não viu. Nem para vocês. Ou seja, vocês não foram educados para lidar com a diferença, porque lidar com a diferença é criminoso, então vocês não vão se associar com crime. Estão sendo preparados para não se envolver com isso, né? Ok. Professor, o Fábio pediu para comentar um pouquinho. Perfeito, tranquilamente. Não, tá já meio tarde, né? Acho que deixar. Não, fica à vontade. O importante aqui não é exaurirmos slides, é a gente comentar, fica à vontade. Tá bom. Não, eu só estava pensando numa questão que eu estava lendo o Caliban e a Bruxa, da Silvia Frederici, esses dias, e fiquei pensando, fazendo esse elo de ligação, porque o Caliban e a Bruxa, ele pensa essa relação do controle reprodutivo, né? Sobre a mulher, e como isso ganhou uma roupagem totalmente específica com o advento do modo de produção capitalista, né? Então, essa ideia, essa concepção de família, por exemplo, e esse espaço, né? E esse lugar de mulher, da mulher na família, que a gente conhece na modernidade, ela se constituiu, segundo a tese da Silvia Frederici, através do modo de produção capitalista, né? Então, por exemplo, certos trabalhos que antes eram considerados reprodutivos, antes do advento do capitalismo, por exemplo, até na sociedade feudal europeia, deixam de ser considerados reprodutivos e passam a ser invisibilizados. Por exemplo, o trabalho doméstico, então esse trabalho não pago, né? Que é, por exemplo, da mulher, que é o trabalho doméstico, ele se invisibiliza e então acaba, por exemplo, acarretando na própria questão da reprodução da força de trabalho, né? E a gente pensar, por exemplo, que como a força de trabalho, ela, por exemplo, feminina, ela tem uma carência muito enorme, até apesar que o homem também tem uma carência muito enorme na reprodução de força de trabalho, dessa questão de a gente pensar um trabalho que não é pago, né, para se pensar a força de trabalho, mas isso é teoria marxista. Mas, enfim, eu fiquei pensando nessa ligação desse conceito da Silvia Frederici com essa noção com as próprias homossexuais, por exemplo, as pessoas trans, porque são pessoas que, muitas vezes, elas pelo controle reprodutivo, uma das grandes questões que a Silvia Frederici pontua é a questão de ter um controle reprodutivo para justamente a mulher procriar filhos para o capital, né? Para justamente ter essa questão de a necessidade de ter filhos e etc. E aí eu fico pensando
essa relação de que, tipo, talvez uma possibilidade muito grande de que essa discriminação, essa demonização do outro homossexual tem uma relação direta com isso, né? E a gente pensar, né, nessa relação. Acho que é isso mesmo. Sim, perfeito. Né? Então, é mais uma associação, né, que ainda se aplica aos nossos corpos, porque, de fato, se você analisar em termos especificamente biológicos, nós limitamos a progressão da espécie. Né? Então, meu útero é seco, por exemplo, não vou ter filho, né? Eu não darei descendentes, aqui a genealogia parou aqui. Né? Então, de certo modo, né, para garantir os meios de produção, nós frustramos essas expectativas. Agora, Caliban e a Bruxa é um livro maravilhoso, grande, né, Fábio, denso, mas é imprescindível, né, para os estudos de gênero, feminismo e sim, sem sombra de dúvidas. Bom, pessoal, eu acho que teríamos mais coisas aqui, né? Como, por exemplo, os crivos da norma, que a gente tinha pensado, um pouco sobre isso. Aí pode passar mais, por favor. Bom, enfim, nessas questões interseccionais que ficaram bem evidentes, né? Então, elas nos acontecem mesmo e precisamos, a partir disso, discutirmos as questões da homoafetividade, estarmos atentos, e nós, como profissionais da psicologia, precisamos ter muita sensibilidade, porque vocês serão inúmeras vezes convidados, gente, olha, eu não sei, eu já fico até um tanto frustrado, porque é assim, todas as vezes eu tô nas escolas, sempre, muito convite, tô lá, o povo da educação, fazendo um monte de coisa, depois o pessoal da saúde, depois o pessoal sempre tem algum lugar, eles nos convidam demais, e eu vou, porque sempre é uma oportunidade para essas discussões. Sempre é uma oportunidade para essas discussões. Só que daí, quando eu vejo, sinceramente, aquilo é lamentável para mim. Quando eu vejo um profissional de psicologia que ele vai para uma escola, por exemplo, discutir desenvolvimento acadêmico, aprendizagem, relações parentais para desenvolvimento acadêmico, né, uma educação com os pais, mas não inclui em sua pauta essas questões de gênero, raça, né, dessas interseccionalidades, quando ele discute a saúde mental, sem trazer essas leituras, quando ele faz isso sem colocar, tematizar de modo político essas nuances, eu vejo que ele está prestando um desserviço total. Vou dar um exemplo para vocês, de ontem, cansado, né, de dia trabalhando, daí assim, um caso que a gente tinha que atender, de um pai que queria a guarda de uma filha, mas esse pai tinha muitos anos que nunca via essa filha, e aí eu falei assim, marca às 9, ele diz, aí a assistente social diz, ele só pode 11h30, que é quando ele chega do trabalho. Eu falei assim, não, marca às 9, que aí a gente vai verificar o grau do interesse dele, o quanto que ele é capaz de se organizar, se ele tiver que ir na escola, se ele tiver que buscar essa filha. De repente eu falei assim, que puto sou eu? Que ser mais desprezível sou eu? Por quê? Em plena crise humanitária, em que as populações pobres estão perdendo seus empregos, porque agora está fácil para achar alguém para substituí-lo, por que eu tenho que agora fazer esse tipo de teste? Esse tipo de teste simplesmente desconsidera o contexto em que essa vida, que essa parentalidade, que esse sujeito vai se fazer. Não é justo.
Eu, no ápice da minha casa, do meu conforto, exigindo que ele saia do seu trabalho para as 9 horas fazer uma entrevista psicossocial. Gente, quando você não considera essas nuances, você está compactuando com os sistemas de dominação. Então, é sempre importante se revisar, né? Se reentender. E, por fim, eu quero dizer de que, assim, não teria sido para mim maravilhoso dar esse minicurso. Carol, pode parar a transmissão, por favor? Se eu não tivesse a parceria do Gabriel, né, que representa a luta, representa a força, representa saber, representa propriedade. E, Gabriel, foi um prazer imenso fazer isso ao seu lado. Muito obrigada. E depois contar com a participação de todas e todos vocês aqui nessa tarde, que para mim foi muito boa. Bom, eu que agradeço, professor, por ter aceito meu convite de participar. Eu me autoconvidei para participar do mini curso ontem e muito obrigado. Professor, a Oi. Mariane fez um comentário, ela fez a pesquisa, e ela das mulheres lésbicas, Sim. não, e ela disse que encontrou nos resultados a maioria mulheres brancas e padrões. Uhum. Então, se repete com as mulheres lésbicas, né? A mesma coisa com os corpos homoafetivos, né? Gays, né? Que coisa, né, gente? Impressionante isso. Enfim, valeu. E assim, nossa contribuição, não sei se há mais recados, apenas convites, né, para participarem conosco hoje à noite. Gabriel Nascimento, maravilhoso. Agradecemos a presença de todos, esperamos daqui a pouco todos na palestra. Agradecemos muito aos nossos ministrantes, e se o professor ou o Gabriel quiser fazer mais alguma consideração, o espaço está aberto. Só obrigado a todo mundo por ter vindo, por ter participado. Foi uma honra estar aqui com vocês, beleza? Eu também. Até mais tarde. Até mais tarde, isso. Obrigado. Aproveitem muito. O Gabriel Nascimento é formado em letras, tem mestrado dele pela UNB em linguística, depois fez o doutorado dele pela USP, é estudioso sobre língua e raça, e na noite de hoje ele vai falar disso, né? De Fanon, né, e o decolonialismo e linguística. Eu acho que vai ser fantástico, imperdível. Ele é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, recentemente publicou na revista de linguística de Oxford, então é um ser de alta potência e que vai estar ali disponível. Ele tem uma fala breve e depois ele quer se deleitar com a discussão com vocês. Beijos e até mais.